Investigação. 2 delegados da Polícia Federal são assassinados em boate da capital. Eles eram do Rio de Janeiro. Tragédia na BR-101. Aquaplanagem provoca acidente com 3 veículos. 2 pessoas morreram carbonizadas. A chuva em Santa Catarina. Já são 59 cidades atingidas e mais de 1.000 pessoas afetadas. Em Lages, a Prefeitura acaba de decretar situação de emergência. Em Florianópolis, Prefeitura cria força-tarefa por conta da previsão de mais chuva nas próximas 48 horas. Hoje é quarta-feira, 31 de maio de 2017. Seja bem-vindo, porque o Band Cidade já está no ar. Olá, uma boa noite para você. A polícia está investigando o assassinato de 2 delegados da Polícia Federal em uma boate aqui em Florianópolis. O crime, segundo a Polícia Civil, teria ocorrido por motivo banal. Os 2 policiais estavam nesta casa noturna quando começou a confusão. O crime foi registrado exatamente atrás desta porta. Aqui existe um pequeno corredor que dá acesso à casa noturna. Os 2 delegados acabaram se desentendendo com outros frequentadores. Todos foram expulsos. Mas ao chegar aqui fora, os policiais federais foram recebidos a tiros. Um morador, vizinho ao local, ouviu os tiros durante a madrugada. Ele preferiu não se identificar. Também a gente ficou preocupado porque aí começou a circular informação no prédio que foi bastante tiro. Então todo mundo aqui ficou bem assustado. Os delegados Elias Escobar, de 60 anos, e Adriano Antônio Soares, de 47 anos, estavam de folga ao se envolver na discussão. Eles atuavam no Rio de Janeiro. Adriano abriu o inquérito da investigação do acidente aéreo em Angra dos Reis, que resultou na morte do ministro Teori Zavascki, que era relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal informou que o inquérito que apura a morte de Teori Zavascki está em Brasília, sob comando de outro delegado, e que apenas foi registrado em Angra dos Reis, onde o acidente aconteceu. Os 2 delegados da Polícia Federal chegaram a Florianópolis na segunda-feira, onde participavam de um curso aqui na sede da Polícia Federal Catarinense. O outro homem envolvido no tiroteio sobreviveu e está internado neste hospital. A Polícia Civil ouve testemunhas para saber o que motivou a briga. Os corpos estão no IGP e aguardam por representantes da Polícia Federal para serem liberados. Olha, mais detalhes desse caso daqui a pouco no Jornal da Band, aqui na tela da TV Catarina. Vamos falar agora aqui da chuva. A chuva não deu trégua e moradores do Oeste e Meio-Oeste começaram também a sentir os primeiros impactos. O primeiro chamado da Defesa Civil em Videira foi no bairro São Cristóvão, onde houve um deslizamento de terra na madrugada. Logo cedo, equipes de limpeza da prefeitura retiravam as pedras e galhos para liberar a via. Depois, no bairro Oficina, conhecido como Pedreirinha, as famílias atingidas foram orientadas a procurar abrigo em casas de parentes, em escolas e ginásios disponibilizados pela prefeitura. Nós tivemos algumas ocorrências no decorrer da noite, alguns deslizamentos de terra, algumas barragens de rios menores que estão atingindo as casas, mas ainda nada em estado grave. Está chegando ao estado crítico, a gente está orientando, deslocando essas famílias para parentes, vizinhos, em áreas de segurança. Segundo informações da Defesa Civil, o Rio das Pedras aqui já está 2,30 metros acima do nível normal. A previsão de chuva para hoje é de 40 milímetros. Se isso se confirmar, cerca de 60 famílias aqui do bairro ficarão ilhados. Em Joaçaba, a ponte Rio Tigre foi interditada e as aulas suspensas. Houve deslizamentos e queda de barreiras. Já em Itapiranga, no oeste, o rio Uruguai subiu 9 metros acima do normal. Nas próximas horas, as famílias que moram em encostas serão relocadas. Situação de alerta também em São Carlos e Águas de Chapecó, onde poderá alagar também nas próximas horas. A Defesa Civil monitora as áreas. Pois é, a chuva não para aqui em Santa Catarina. Em Lages, na Serra Catarinense, cresce a cada dia o número de desabrigados. A Prefeitura informou agora há pouco em nota que decretou situação de emergência. A Karine amanheceu o dia tirando água da sua casa.
A forte chuva que atinge a Serra Catarinense está castigando os moradores de Lages. No local, alagamentos são comuns. A moradora até fez um empréstimo para construir mais um andar e tentar evitar prejuízos. A situação é crítica. Você vê a água subir e não poder fazer nada. E nós fizemos um empréstimo para construir a casa. Pelo menos a gente tira as coisas e ergue para cima, né? O rio Cará, que corta a cidade, transbordou. Muitas famílias estão ilhadas, ruas totalmente cobertas pela água. Na Rua da Carine, todos os vizinhos já saíram de casa. Ela conta que prefere levar as filhas para a escola, já que as crianças acabam ficando nervosas com a situação. Muito triste, meu Deus. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo, meu Deus. A mais nova fica muito agitada, muito nervosa, né? Os números da Defesa Civil dizem que mais de 600 pessoas foram atingidas pela água. Mas o pior ainda pode estar por vir. O rio Cará, que passa aqui ao fundo, está com um pequeno escoamento para o rio Caveiras. Mas a Defesa Civil acredita que quando a chuva parar, o rio vai represar e o nível da água aqui pode subir ainda mais. Neste ponto é possível perceber como a água está transbordando através das tubulações de esgoto. A Defesa Civil abriu mais 2 abrigos para os moradores desalojados. Nas últimas 24 horas, só em Lages, choveu 62 milímetros e a previsão é de mais chuva. Infelizmente, cenas como esta devem se tornar mais comuns nas próximas horas. E sem contar o risco com as doenças, né? O povo sofre. Olha, existem situações previsíveis e as imprevisíveis. A força da natureza não pode nunca ser subestimada. Mas o que nós vimos aí em Lages e outras regiões do estado nada mais é do que a repetição. Ou seja, chove forte e os moradores que não deveriam residir naquele local ribeirinho são afetados. E isso acontece porque não há, por parte do poder público, a ação para remover essas famílias e realocá-las em áreas longe de inundações. Se sabem que isso vai acontecer, por que não se precavem? Encontrar uma área e direcionar essas famílias. Do lado de cá, os danos causados pela ressaca na capital acontecem porque constroem dentro praticamente do mar. E o mar simplesmente toma o que é dele por direito. E quem deveria fiscalizar, impedir essas construções, parecem estar de ressaca. Ressaca daquelas que não viu e não lembram de nada. Em Florianópolis, uma força-tarefa foi criada e a cidade está em alerta por conta das chuvas. É que a previsão para as próximas 48 horas não é nada animadora. Na coletiva feita hoje à tarde, participaram Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura, Guarda Municipal, CONCAP e Secretaria de Assistência Social. O prefeito Jean Loureiro criou um plano de ação para prestar assistência aos atingidos pela chuva. A prefeitura já vem trabalhando de maneira organizada e preventiva. Em alguns pontos já temos áreas críticas possíveis de ter deslizamento e alagamentos de diversas ruas. Para isso há uma integração da estrutura de defesa civil, de segurança pública, de infraestrutura, da assistência social, da CONCAP, uma mobilização de todas as empreiteiras, um plantão de todas as intendências e da estrutura da Secretaria do Continente. Agora, em função das fortes chuvas, problemas podem ocorrer e, se ocorrer, a Prefeitura vai estar pronta para ter uma resposta imediata. Segundo Luiz Eduardo Machado, que é diretor da Defesa Civil aqui de Florianópolis, desde o dia 20, além dos estragos causados já pela ressaca, 2 deslizamentos com interrupção de vias já foram registrados. Choveu até agora o esperado para todo o mês de maio e, infelizmente, a previsão para as próximas 48 horas são ainda mais preocupantes. São 250 milímetros nos últimos 10 dias, né? É bastante coisa, né? Que também nós temos aí um volume previsto para as próximas 40 horas bastante significativo, na casa dos 80 a 90 milímetros de chuva, que realmente ele transcende muito o limite, né, de suporte geológico da ilha e que provavelmente a gente vai ter uma série de problemas generalizados. E ainda segundo o prefeito, todos os órgãos envolvidos aí nessas atividades estão e continuarão de plantão todos os finais de semana, caso a população precise. No final de semana que passou, já trabalharam no sábado, no domingo, muitos trabalharam de madrugada, evitando, obviamente, os buracos que podem ocorrer nas rodovias e os pontos de alagamento que a estrutura de hidrojatos, equipamentos e maquinário vem trabalhando para modificar esse quadro. Então a Prefeitura continua atuando até ter uma total situação de tranquilidade.
Pois é, a cidade já estava toda esburacada, agora com essa chuva dos últimos dias, piorou ainda mais, né? O governador Raimundo Colombo esteve hoje na sede da Defesa Civil para acompanhar os trabalhos de prevenção e monitoramento das áreas atingidas aí pela chuva. O alerta está sendo cumprido, tanto pela Defesa Civil quanto pelos municípios. A gente pede o alerta a toda a população, há risco de deslizamentos. A chuva hoje vai ser intensa, amanhã também. Semana que vem também a previsão é de muita chuva e por isso nós temos que trabalhar com bastante informação e também atuar dentro de todos os princípios que se construiu numa forma de administrar as chuvas. As barragens estão cumprindo bem seu papel, estão protegendo bastante, mas ainda o risco de chuva ele é muito forte e nós precisamos continuar esse trabalho sem parar. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar da chuva e dos prejuízos em todo o estado e também no campo. Veja a seguir, o SUS passará a distribuir medicação para diminuir o risco de contágio pelo vírus HIV. E ainda vamos voltar a falar da chuva no meio oeste. As aulas foram suspensas em algumas cidades por conta dos alagamentos. O Band Cidade volta já já. O Band Cidade está de volta, agora são 7 horas e 5 minutos. O SUS, o Sistema Único de Saúde, passará a distribuir uma medicação para diminuir o risco pelo contágio do vírus HIV. O nome até pode ser complicado, profilaxia pré-exposição, mas a ideia é simples, medicar pessoas em situação de risco para que elas não contraiam o vírus HIV. A PrEP, como é conhecida, passará a ser oferecida pelo SUS até o fim deste ano. Esse novo medicamento, na verdade, é uma associação de 2 remédios. Um se chama entricitabina e o outro tenofovir, reunidos em um único comprimido. Prevenir a infecção pelo HIV a partir do uso diário do medicamento em quem não tem o vírus, especialmente pessoas que têm uma maior vulnerabilidade, têm um maior risco de adquirir o HIV. O tratamento já é feito fora do país. Aqui no Brasil, a expectativa é atender cerca de 7 mil pessoas da chamada situação de vulnerabilidade. Essas pessoas elas definem casais soro diferentes, né, em que uma pessoa ela tem HIV e a outra não tem. Então essa que não tem HIV ela acaba tendo uma situação de risco e são pessoas que declaram fazer sexo sem uso do preservativo, profissionais do sexo e população de transexuais. Estima-se que mais de 850 mil pessoas vivam com HIV no país. Destas, mais de 100 mil sequer sabem que tem o vírus. E um número ainda mais preocupante, aproximadamente 14 mil morrem todos os anos por complicações da AIDS. Hoje nós temos recursos de tratamento fantásticos, né? Novos medicamentos que são extremamente eficientes no controle da doença. Mas a melhor opção é não ter o HIV. E olha, com a chuva, risco nas estradas. Um grave acidente foi registrado hoje em Balneário Camboriú. 2 pessoas morreram. Estes e outros assuntos estão no nosso Giro de Notícias. O acidente foi no Morro do Boi, quilômetro 141 da BR-101, em Balneário Camboriú. Foram 3 veículos envolvidos. No carro com placas de Brusque, 2 homens morreram carbonizados. Nos outros 2 veículos, ninguém se feriu. Os nomes não foram divulgados. 2 membros de uma facção criminosa que atuava na comunidade Vila Formosa, em São José, foram presos nesta manhã. Entre os detidos está um homem de 28 anos, encontrado com uma arma e considerado mandante de um homicídio, ocorrido em janeiro. A companheira do atirador, uma mulher de 18 anos, também foi presa, com 2 carregadores de pistola 9mm, drogas e artefatos para o tráfico. A chuva também causa alagamentos em Balneário Camboriú. Essas fotos enviadas à nossa produção mostram diversas ruas da cidade alagadas. A Defesa Civil está retirando as famílias das áreas de risco. Voltamos a falar da chuva em Capinzal, Ouro, Lacerdópolis, Piratuba e Ipira, no meio-oeste. As aulas foram suspensas depois que o rio Capinzal transbordou e alagou aí a cidade.
O cancelamento das atividades letivas se deu como medida de segurança adotada pelo Poder Municipal para não colocar em risco as crianças. A Gerência de Educação da ADR de Joaçaba, Luzerna, Ervaldo Oeste, Catanduvas e Vargem Bonita, que contemplam alunos da rede estadual, também tiveram as atividades suspensas. Desde as últimas horas, o nível do rio subiu em Capinzal e transbordou, atingindo moradores próximos. A correnteza foi tão forte que derrubou um pilar da ponte do contorno viário entre Capinzal e Ouro. No centro de Piratuba, peixes foram arrastados pela forte correnteza e encontrados na calçada. Com esse excesso de chuvas, com água na pista, há um perigo muito grande de aquaplanagem, então se os motoristas obtiverem um pouquinho mais de cuidado nesse ponto, de andar com mais cautela e com menos velocidade, com certeza vai facilitar ou impedir com que acidentes ocorram. O Corpo de Bombeiros pede atenção aos condutores da SC 135 entre Videira e Rio das Antas. Um açude transbordou, deixando o tráfego em meia pista. Continua a previsão de chuva, o volume maior era hoje, tá? Inclusive alguns integrantes da nossa corporação já deslocaram em apoio a outras cidades do estado. Como a chuva persiste e o rio não tem a tendência de baixar de imediato, então seria interessante que as pessoas tomem cuidado, principalmente quem mora perto desses locais, porque o rio vai continuar subindo e se puderem deixar suas casas para evitar não sair de madrugada, porque à noite sempre é mais difícil, então que saiam enquanto tem luz, se abriguem em casa de familiares para que a gente sempre preserve a vida. Equipes da Defesa Civil de Santa Catarina seguem em alerta, pois há risco de deslizamentos de terra em todas as regiões. Em meio aos estragos provocados pela chuva na Serra Catarinense, a solidariedade é que se destaca. Voluntários estão ajudando os agentes da Defesa Civil no atendimento das ocorrências. 4 dias seguidos de chuva em Lages, mais de 40 bairros atingidos por alagamentos. A Defesa Civil tem recebido doações que estão sendo entregues aos moradores prejudicados. Os itens mais procurados são água, cobertores e produtos de higiene pessoal. Mas a boa ação vai mais longe. Voluntários estão ajudando os agentes da Defesa Civil em ocorrências. Uma situação crítica, a gente sai de casa sem horário para poder ajudar mesmo, né? Com vontade, com muita vontade, com cuidado e atenção às pessoas. Esse voluntário já participou de outras ações como esta. Para ele, fazer o bem é o que importa. A gente faz o possível para ajudar a melhorar, né, a situação das pessoas, principalmente nesse momento, e ficamos satisfeitos também, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Esse agente da Defesa Civil, junto dos voluntários, estão atendendo ocorrências onde eles fazem a avaliação das áreas de risco, como este deslizamento. Nesta casa, o muro cedeu e ofereceu perigo aos moradores da residência. Isolou a área e a gente vai solicitar a presença do nosso engenheiro para fazer a avaliação da árvore, para ver que procedimento a gente deve tomar agora. As últimas informações da Defesa Civil é que somente aqui em Lages, nas últimas 24 horas, choveu 71 milímetros. Mais de 650 pessoas foram atingidas pela chuva e 71 estão em abrigos. O Rio Cará já ultrapassou os 5 metros e o nível está subindo cada vez mais. Pois aí, a chuva é no norte do país e aqui no sul, ou seja, nos dois extremos, né? Você vai ver a seguir: excesso de chuva causa prejuízo aos produtores de hortaliças, isso na região oeste. E ainda os últimos dados da chuva divulgados pela Defesa Civil. Os detalhes depois do intervalo, agora 7 horas 12 minutos, já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. O excesso de chuva causa prejuízos para os produtores de hortaliças. No oeste catarinense, é claro que os preços também vão refletir nos supermercados. O Lidemar Luzi é produtor em Chapecó e os prejuízos devem ser contabilizados nos próximos dias, porque a falta de sol já está prejudicando o desenvolvimento das plantas, principalmente para os temperos verdes e alface. Com toda essa chuva, essa água aí, se daqui uns dias que
porque vem a estação do inverno, se vem geada, daí tem mais perca ainda, né? Então é difícil, né? O reflexo da chuva está sendo sentido pelos consumidores nas prateleiras dos supermercados e feiras. Os preços já aumentaram e a qualidade do produto diminuiu. Muitos consumidores estão sendo surpreendidos. Não estou sabendo. Para mim, eu venho mais aqui por causa da qualidade dos produtos. E a facilidade, encontra tudo que a gente quer. Se aumentar, a gente diminui, pegar a quantidade, mas vamos continuar consumindo. Para não comprometer a alimentação da família e continuar garantindo qualidade e bom preço nos produtos, os consumidores vão ter que investir em promoções e pesquisar. De acordo com o secretário de Agricultura, em Chapecó, os prejuízos nas lavouras já chegam a 70%. É o excesso de umidade, né, que isso aí faz com que as doenças se instalem mais rapidamente, com maior intensidade, e também o que a verdura precisa também é de calor, é sol, para que tenha um ótimo desenvolvimento e uma boa aparência. É isso que nós aqui de Chapecó e da região não vemos há dias. Você viu ali a informação de que 70% aí da safra, né? 70% das plantações danificadas pela chuva é um número bastante alto. E agora nós vamos atualizar os números da chuva em Santa Catarina, números da Defesa Civil. Nós já temos até agora, são 59 municípios, né? 59 municípios atingidos pela chuva aqui no estado. O número de pessoas afetadas passa de 1.313 pessoas até agora afetadas pela chuva. 330 residências foram atingidas e também afetadas, 294 desabrigados e ainda nós temos 161 pessoas desalojadas. Esses números foram divulgados agora há pouco pela Defesa Civil, são recentes e nós estamos trazendo aqui em primeira mão. O Band Cidade desta quarta-feira termina aqui. Daqui a pouco no Jornal da Band tem os detalhes e as informações sobre o caso dos policiais, os delegados da Polícia Civil que foram assassinados numa boate aqui na capital. É agora, já no Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tenha uma boa noite. Vamos torcer para que a chuva nos dê uma trégua. Até amanhã.